Boa noite. Esse é o nosso trabalho aqui, nossa variação heurística relacionada à aplicação FluidHub. Os autores desse trabalho são Diogo Manuel, Fabrício Augusto, o João Vitor Pelucci, Lucas Santos, o Luiz Felipe Pessoa Lopes, a Marcela Caram, Matheus Ribeiro e Vinícius Pinheiro. Bom, para começar, a gente vai começar falando aqui um pouco sobre o app em si. O FluidHub é um aplicativo que vai ajudar o usuário a navegar uma cidade de maneira que ele evite possíveis alagamentos, possíveis riscos de alagamento, possíveis enchentes, e para isso ele vai utilizar sensores que vão estar pela cidade. Esse app tem como público-alvo pessoas adultas que vão estar locomovendo pela cidade, seja motoristas, pedestres, ciclistas ou serviços até de emergência que podem tirar grande proveito desse app. Vamos pensar em alguns cenários. Por exemplo, se você é um motorista indo para o trabalho, você pode usar o app para identificar possíveis pontos de risco de alagamento ou possíveis pontos que estão alagados, com enchente, e evitar essas regiões para chegar ao trabalho. Então você vai evitar congestionamento e o risco de ficar preso numa área inundada. Ou então, se você é um pedestre andando na rua, você pode também, com a mesma lógica, evitar alagamentos e pegar um trajeto seguro que você não vai ser pego por uma inundação. Também a Defesa Civil, por exemplo, pode tirar grande proveito desse app, porque não só temos esse mapa aqui que mostra pontos de risco, pontos de alagamento, o aplicativo também gera gráficos e previsões, gráficos históricos e previsões de pontos de enchente, de alagamento, que pode ajudar para planejar evacuações e emitir alertas à população. Então a gente foi um app que é um app de grande potencial, de grande uso, que pode ajudar tanto a população como um todo, mas como serviço de emergência, evitar problemas sérios que podem ocasionar perda de vida, por exemplo, numa enchente séria. Se a Defesa Civil teve uma previsão boa gerada pelo app, pode já gerar evacuação antes que ela ocorra, evitando problemas grandes. Bom, agora a gente vai entrar em os problemas que a gente identificou na interface do app. Eu vou mencionar aqui todos eles um a um, mas vou entrar em grandes detalhes em 4 deles, os quais que a gente determinou como os maiores problemas. Bom, o primeiro problema é a falta de contexto e propósito da interface. A gravidade é um problema grande, então vou entrar nele em mais detalhes. O problema 2 é que a funcionalidade do microfone é ambígua, é um problema pequeno. Problema 3, que é que a legenda está sem rótulo claro, também um problema pequeno. Problema 4 é que o título da sessão está pouco descritivo, é apenas um problema cosmético. Quinto, é a diferença de local de residência e local de sensor não é clara, também um problema pequeno. Sexto, é que as cores dos botões estão inconsistentes com a hierarquia das ações, então a gente considera ele um problema cosmético. O sétimo problema é que o título do modal é intrusivo e desnecessário, a gente considera que é um problema cosmético. O oitavo problema é que a mensagem de sucesso é vaga e sem ação clara. Problema pequeno. O nono problema é que o campo de inputs não tem label permanente. Eu vou entrar também em detalhes nele, mas já adianto que é um problema grande. Décimo é o que o clique na lupa é desnecessário para iniciar a pesquisa, um problema cosmético. O 11º é que um problema catastrófico, que não há caminho de volta do gráfico. Então, problema, como eu já disse, catastrófico. Vou entrar em detalhes também. O 12º é que é uma falta de clareza nas informações de uma enchente. Consideramos um problema grande. Então, o problema 1 é que a falta de contexto e propósito na interface. Então, a interface está apresentando um mapa, mas não está dando contexto, não está dando um direcionamento, propósito claro para o usuário. Não há indicação de do que o mapa representa, o risco de enchente, por exemplo, e como a gente vai interagir com ele, além, tirando os controles básicos, ou qual é o objetivo final da aplicação. A gente considera um problema grave. No caso, a gente vai ter duas heurísticas de Nielsen violadas. A primeira, que é a heurística 2, que é a correspondência entre o sistema, é a violação entre correspondência entre o sistema e o mundo real, e a heurística 10 é violada, que é a ajuda e documentação. O problema 9 é que os campos de input não têm label permanente. Então vamos supor que você, nessa tela de sugestão, você digitou o seu e-mail e pensou, não, eu estou usando o e-mail errado, volta, digite e vai depois digitar seu e-mail correto. Vamos supor que você teve que apagar o seu local de residência, porque você confundiu alguma coisa, decidiu colocar outro local. Quando você apaga, não mantém o label de e-mail, por exemplo, o e-mail de local de residência. Então está deixando o campo sem identificação.
Isso vai obrigar o usuário a ter que lembrar o que cada campo representa. Então há uma carga cognitiva aumentada e vai dificultar a revisão de informações antes do envio, né? Então a gente vê como um problema grande com a heurística violadas de prevenção de erro e de reconhecimento em vez de memorização, que é a heurística 7. O problema 11 é que não há caminho de volta do gráfico. Isso é um problema catastrófico. Quando a gente entra nessa tela do gráfico, não há um botão que indique como retornar para o mapa principal. O botão de página inicial na header redireciona o usuário para a página de carregar o mapa. E quando você clica nesse botão, retorna ao gráfico. Então você está prendendo o usuário numa página. Então você está violando o controle e a liberdade do usuário, que é referente à heurística 3, e está violando a heurística de prevenção de erro, que é a heurística 5. Então é um problema catastrófico, você está prendendo o usuário nessa página, nessa tela. Problema 12, que é a falta de clareza na informação de mexente. No caso, o mapa indica um alagamento, por exemplo, em alguma avenida ou uma rua, mas vamos supor que você está lidando com uma avenida grande, como a Cristiano Machado, ele não está indicando a altura da avenida, que ponto da avenida que está rolando a enchente, por exemplo, ou o alagamento. Então, por mais que você tenha um ícone no mapa e as coordenadas, o usuário não tem que ser aquele que é responsável por buscar essas informações, você tem que dar um direcionamento maior nesse caso, porque está muito abrangente. Por exemplo, o alagamento da Cristiano Machado não conta muito, já que é uma avenida muito grande e o usuário teria que atuar muito mais, teria que buscar essas informações. Então, no caso, a gente está vendo uma violação na heurística de visibilidade do estado do sistema e uma violação na correspondência de usuário mundo real, que é a heurística 2, e uma violação na heurística de flexibilidade e eficiência de uso, que é a heurística 8. Bom, de aprendizados, pensamentos finais que a gente tem é que essa avaliação realmente gerou muito aprendizado, gerou muitos ganhos para todos os membros do grupo, porque a gente pode aplicar na prática as heurísticas de início e entender como que a usabilidade impacta os sistemas interativos. Então a gente teve que, como usuário, analisar uma aplicação de outro grupo, entender, né, pela vista do usuário, sem que a gente tivesse aquele bias de nós mesmos estar criando a aplicação, como que a usabilidade está impactando o nosso uso. Então isso foi realmente grande ganho. Né? Analisando a aplicação, a gente pode entender como os problemas de navegação e apresentação de dados vão afetar a experiência do usuário. E no caso, como eu menciono novamente, como a gente teve a experiência de usuário nessa análise, nessa avaliação. Além disso, também esse trabalho foi uma ótima oportunidade da gente melhorar a nossa comunicação em grupo, porque a gente teve que fazer as avaliações individuais, compilar elas na avaliação consolidada. Isso demandou grande comunicação do grupo e um trabalho em equipe para poder fazer essa avaliação consolidada. E, né, a gente identificar problemas, sugerir soluções, isso tudo foi de grande ganho na questão, né, de comunicação. Então, assim, em geral, serviu para a gente reforçar os conceitos de usabilidade e o design centrado no usuário. Então, muitos aprendizados que a gente tirou, realmente foi de grande ganho fazer essa avaliação da aplicação FluidHub. Que a gente vê também, pensamentos finais, é que é uma aplicação de grande potencial, tem problemas, mas de grande potencial, grande uso para o usuário, né, o usuário comum, aquela pessoa que está querendo andar pela cidade, que quer ir chegar no seu trabalho, se num dia de chuva não quer pegar uma enchente, por exemplo, um alagamento, né, a gente tem aqui em BH a Teresa Cristina, que aluga com grande frequência com chuvas fortes, e aí o usuário saber, está acontecendo alguma coisa, ou a defesa ter acesso a gráficos e a previsões que vão ajudar ela a gerar ações preventivas, e, né, seja evacuar, seja melhorar uma região que ela observa que tem muitas enchentes a partir desses gráficos. Então, é realmente um trabalho, uma aplicação de grande potencial, grande uso. E é isso. Eu venho aqui agradecer a você que assistiu essa apresentação e venho desejar um bom dia.